nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá, gente. É um capítulo complexo, mas vamos lá. 2,49. A vida humana é um jogo. Jesus também joga. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre todo o peito. Por um lado, se via como um arco. Por outro lado, da candeia como uma aljava cheia de pedras preciosas e de gemas, que era um dos mais belos adornos ao peito do meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Meu Deus, que aspecto estranho. Me perdoa, mas isso é meio estranho. Não consigo imaginar assim, né, bonito, uma boniteza, não consigo. Eu sei que Jesus é belo por si mesmo, mas não consigo imaginar isso, né? Ai, Jesus, ajuda nós, Senhor, porque ele tá muito estranho. Uma lança na mão, tô com medo, né? A vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida. Então, eu consigo imaginar um Jesus aqui justiceiro, né? Meu Deus. Justiceiro, tentando equilibrar o jogo, né? Da justiça. Meu Deus, que dor, que preocupação, né? Que coisa. A gente fica... Nossa. A vida humana é um jogo. Tem aquele que joga o prazer, tem quem o dinheiro e quem a própria vida. Então, tudo isso aqui não presta. Mas do outro lado, o que vem? Cruz, né? E a cruz é o bem. A cruz é algo bom. Não é fácil, gente. Humanamente, racionalmente, não é fácil ler esse trecho. Sinceramente, não é fácil entender esse trecho racionalmente e humanamente. Tem que ser divinamente. Tem que ver com os olhos de Jesus. Senão a gente não consegue ver o bem desse trecho. Por quê? A Aline, a cruz é maravilhosa. Mas isso não é racional. Racionalmente, a gente rejeita a cruz por nós mesmos, por humano. Quem que quer sofrer? Quem que quer passar contrariedade? Quem que quer ter uma dificuldade? Ninguém quer ter. Todo mundo só quer o prazer, todo mundo só quer a paz, o sossego, a tranquilidade, né? E aí ele fala que ele se deleita em jogar com as almas nas quais são esses jogos que eu faço? São as cruzes que eu envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória. E a elas faço grandes aquisições. Então, aí a pessoa aceita a cruz, se alega da cruz, e aí ela ganha depois as recompensas de aprendizado, né? No ato de dizer isso, começou a me tocar com a lança, com o arco e com a aljava, e todas aquelas pedras preciosas que continham a aljava saíam e se trocavam em tantas cruzes, tá vendo? Por isso que eu falei, nossa, Jesus. Justiceiro, né? Então via cruzes e flechas que feriram as criaturas. Algumas, mas em número muito escasso, se alegravam, beijavam e agradeciam. E vinham fazer um jogo com Jesus. Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus, tá vendo? Então tem gente que não aceita a cruz. Tem gente que é humano mesmo e não quer sofrer, né? E quem quer sofrer são pouquíssimas as pessoas que entendem o valor do sofrimento e valorizam. Então a gente tem que perceber isso, né? Aí Jesus ficava aflito, olha lá. Ó, como ficava aflito. E que grande perda tinham essas almas. Então elas perdiam muito. Depois disso, Jesus adicionou: essa é a sede que eu gritei na cruz. Né? Tenho sede, tenho sede. Meu Deus, ele tem sede de que a gente sofra a cruz. Nossa, porque não podendo satisfazê-la completamente, me alegro em apagá-la nas almas de meus amados que sofrem. Então, quem sofre apaga a sede de Jesus. Nossa, que incrível, gente. Porque aquilo que eu falei na live, né? O sofrimento, a dor, a cruz é a expiação dos nossos pecados, é a justificativa, é o propiciatório
né, diante de Deus para a gente poder comprar o céu, né, adquirir o céu. É a moeda que a gente vai comprar nossa felicidade eterna. Então, não tem como fugir da cruz. E quem quiser fugir, vai tá frito, né? Só Deus na causa. Então, voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse o confessor porque sofre, é isso que eu não entendo. Como que a Luísa, depois de ouvir Jesus falar que ele ama a cruz, que ele quer que as pessoas aceitem a cruz, ela pede para que Jesus tire a cruz do confessor. Que libere o confessor porque ele sofre. Gente, como que pode uma coisa dessa? O que que aconteceu com a Luísa? Ela tá sem cérebro? O que que aconteceu com ela? Misericórdia, né? Então, minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que eu posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? E acaba o trecho. Nossa, que maluquice! Como que ela pergunta, como que ela, meu Deus do céu, como que ela pede isso para Deus? Depois que ele fala que a melhor coisa do mundo é receber a cruz, que é uma sede que ele apaga nos, né, naqueles que sofrem, nos amados dele que aceitam a cruz, e ela vai e fala: "Não, tira a cruz, então". Meu Deus, a gente não entende. Ela, desculpa, mas eu não entendo a Luísa nesse trecho. Vou pedir para Jesus me iluminar, para ver se amanhã ele fala alguma coisa, mas eu não consigo entender a Luísa aqui. Não sei o que está acontecendo aqui. É uma cruz, então, que ela está carregando de não compreender as palavras de Jesus. Deve ser uma cruz também para ela, né? Porque é muito triste a pessoa escrever uma coisa dessa. Ela ter coragem de escrever isso ainda. É muita maluquice, né? Aquilo que ela fala, para Deus toda a glória e para mim toda a confusão. E nesse trecho, é muita confusão mesmo, né? Meu Deus. Jesus acabou de falar da importância da cruz, do quanto isso alegra ele, do quanto isso é importante para ele, e ela pega e fala: tira a cruz do confessor. Não dá para entender a Luísa Picareta. Então a gente tem que, né, perceber que é uma cruz, às vezes, ler alguns trechos da Luísa. É uma cruz, às vezes, a Luísa nesses momentos. A gente não consegue compreender, mas a gente entrega para Jesus essa cruz, né? Entrega para ele esse sofrimento, oferece as dores do nosso coração, dessa falta de compreensão dessa realidade, né? De por que que a Luísa falou isso? O que que acontece na mente dela? O que que Jesus não consegue iluminar e dar inteligência para ela, né? Como que ela não consegue entender? Se ela escreveu, entendeu tudo que Jesus disse e agora, né? Porque ela entendeu, ela escreveu o que ele disse. E como que ela pega e tem coragem? Aí eu fiquei rogando para que ele tirasse. Eu não entendo, Jesus, me ajuda. Então é bem complexo, mas a cruz é importante. Ele fala em outro trecho que sem a cruz, né? A cruz ela já define quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Aquele que aceita a cruz vai para o céu, aquele que não aceita a cruz vai para o inferno. Olha só, simples assim, simples assim. E Jesus é simples também. A cruz é um elemento de prova de amor por Deus. É o termômetro do amor a Deus, é o sofrimento. Isso é um mistério que a gente tem que compreender, eu falei na live, e é bom a gente firmar esse conhecimento sobre o sofrimento. Entender que é um meio de amar, não tem outra forma. Foi o jeito que Deus desceu na terra e aceitou amar a gente. E nós temos que amá-lo de volta. Não tem outro jeito, é o que ele deixou pra gente, que é o fruto dos nossos pecados, é os castigos, né? As consequências, as complicações. E aí essas mesmas complicações foram transformadas em dons, em divinização, em méritos, para nos garantir a moeda para comprarmos o céu. Então não tem como fugir. É aceitar e amar a cruz. Assim a gente tem que ser irracional, porque racionalmente, humanamente, a gente quer o prazer, quer o dinheiro, quer curtir a vida. Mas para ir para o céu, a gente tem que abrir mão de nós mesmos, renunciar a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais.
Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A vida humana é um jogo, Jesus também joga. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre o peito. Por um lado, se via como um arco, por outro lado da cadeia, como uma aljava, cheia de pedras preciosas e de gemas, que eram dos mais belos adornos do peito do meu doce Jesus, e com a lança na mão. Enquanto eu estava nesse aspecto, disse-me: a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida, e tantos outros jogos que fazem. Também eu me deleito de jogar com as almas. Mas quais são esses jogos que faço? São as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. No ato de dizer isso, começou a me tocar com a lança, com o arco e com a aljava. E todas aquelas pedras preciosas que continham a aljava saíam e se trocavam em tantas cruzes e flechas que feriam as criaturas. Algumas mais, em número muito escasso, alegravam-se, beijavam-nas e agradeciam-lhe, e vinham fazer um jogo com Jesus. Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Meu Deus! Ó, como ficava aflito, e que grande perda tinha essas almas. Depois Jesus adicionou: esta é a sede que gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, então me alegro em apagá-la nas almas de meus amados que sofrem. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse, confessou porque sofria, disse-me: minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir em meus amados filhos é a cruz? Então, eu achei muito incrível essa parte, né, que Jesus fala sobre a sede dele, né? Porque quando ele disse na cruz que tinha sede, e ele está dizendo que essa sede dele é de outras almas que sofrem, né? É justamente das cruzes de outras almas, né? Achei isso muito incrível mesmo. Ele aqui está falando, ó, esta é a sede que eu gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, me alegro em apagá-las nas almas de meus amados que sofrem. Então, quem sofre apaga a sede de Jesus. Quem sofre, né, faz igual a lá, a esponjinha que foi colocada na boca de Jesus lá, com vinagre. Então, a alma que sofre está apagando essa sede de Jesus. É muito incrível isso, né? Está dando alívio para Jesus, né? Então, Jesus está dizendo coisas grandiosas aqui da cruz, né? Mostrando para ela que tem um aspecto meio feio, né? Com arco, com a aljava, com a lança, mas o que ela contém são gemas preciosas, então é coisa boa. É feia no seu aspecto, né? Vamos dizer assim, na casca, mas o que ela enxerta na pessoa é bom, entendeu? O que ela enxerta dentro da pessoa, o que ela faz dentro da pessoa é coisa boa. Então ele tá dando presente, tá dando a melhor coisa que pode dar para a criatura. E ele tá dizendo coisas lindas, né? E a Luísa, não sei, não entende, não sei, né? Ele fala que ela é a pequena das pequenas, né? E você vê que se Jesus não abrir a nossa mente, a gente ouve coisas lindas dele, mas se a gente tiver muito em nós, de alguma. Talvez até na preocupação com o confessor, mas uma preocupação humana pelo confessor, assim, sabe? Uma certa dor por ele estar sofrendo, mas humanamente, né? Humanamente, né? E, e Jesus está perdendo essas luzes, né? Está perdendo o que Jesus está falando, né? Você vê que a pequenez mesmo da pessoa mesmo, né? A pequenez nossa mesmo, que às vezes a gente está lendo. Jesus fala coisas grandes, parece que entra no ouvido e sai no outro. Depois é que a ficha cai, né? Você vê como que a pequenez humana é muito grande. Você vê que a Luísa não é diferente, né?
Então, assim, mas é muito estranho mesmo. Eu também acho estranho Jesus falar essas coisas e ela não prestar atenção, assim. Ela não ouviu isso e falar, uau, então. Aí aquilo ser uma luz para ela. Nossa, eu tava pensando em pedir Jesus para aliviar o confessor, mas depois disso eu vou ficar caladinha. Eu vou falar pro confessor que tá no lucro, né? Falar que tá indo bem demais, que Jesus mostrou para ela que ele tá bem, estando com a cruz, né? Então, assim, vai entender, né? Essas coisas, né? Então, é muito grande isso aqui, né? Que Jesus está falando de como que ele está falando a vida humana é um jogo. A vida humana é um jogo. Aí, quem joga por prazer, quem busca o seu próprio prazer e conforto e não quer sofrer nada. Quem o dinheiro, então, tem gente que vive a vida, o investimento da pessoa, né? Ela joga também, né? Ela investe, né? Para adquirir dinheiro, né? O alvo dela é dinheiro, o alvo de outros é o prazer, né? E quem é a própria vida. E tantos outros jogos que fazem. Então, a pessoa arrisca, né? Tem gente que se arrisca por dinheiro, tem gente que se arrisca por várias coisas mundanas, que não presta, né? E aí Jesus está falando que ele também joga com as almas. Que ele está jogando com as almas, né? São estratagemas que ele usa também. Mas quais jogos que ele faz? É se envolver nessas coisas que as pessoas se envolvem? Não. É as cruzes que ele envia. Então ele tá jogando, né, para ver o que que a pessoa é. Ele tá tipo assim, ele tá como que fala, no alvo, a pessoa tá no alvo dele, né? E aí quando ele acertar ela, vamos ver qual é o efeito que vai fazer nela. Entendeu? Se ela vai deixar aquela flecha, tipo, entrar nela, penetrar nela para pôr a gema lá, né? Ou se ela vai pegar e jogar fora, se ela vai xingar, se ela vai odiar. Então, a cruz revela as almas, né? A cruz revela também o tipo de pessoa, né? A cruz, ele, no trecho passado, a gente estava falando disso também, que torna a alma transparente. Né? Então, olha para você ver, né? Então, a cruz que as envio, vocês recebem com resignação e me agradecem. Então, isso é bom, a pessoa aceitar. E agradecer ainda por cima, né? O que, igual foi falado, humanamente não parece lógico, né? Porque é uma coisa que parece que machuca, que atrapalha, que quem quer ser contrariado, quem quer ser humilhado, quem quer ser deixado de lado, quem quer levar desaforo para casa, né? As pessoas ficam olho. Então é interessante, né? Você ler o livro do céu e você vê assim que aquilo que as pessoas fogem é o que faz bem para elas. E aquilo que as pessoas correm atrás faz mal para elas, né? Então, olha que interessante que é a cruz que Jesus está falando. O bem que ela causa. O bem que ela causa em quem sabe receber. E ali também está, como foi falado, né? É, define os réprobos dos eleitos, dos salvos dos condenados. Então, rejeitar a cruz rejeitar a cruz é se condenar. Rejeitar o sofrimento é se condenar. É muito sério isso. Eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e elas faço grandes aquisições. Então é um jogo que está investindo, mas ele só pode fazer essas grandes aquisições nas almas que recebem a cruz. Ele tem liberdade, ele pode agir. Nas que rejeitam, elas estão cuspindo na cara de Jesus. Elas estão rejeitando a própria moeda de céu para elas, de compra do céu para elas, de aquisição do céu para elas. Elas estão rejeitando um grande tesouro. No ato de te dizer isso, tu começou a tocar com a lança, com o arco e com a aljava. E todas aquelas pedras preciosas que continham a aljava saíam e se trocavam em tantas cruzes e flechas que feriam as criaturas. Olha que interessante. Algumas, mas em número muito escasso, alegravam-se. Então ela estava vendo o resultado, né, do que Jesus estava falando, do que ele falou. Ela estava vendo que as poucas, muito poucas, estavam se alegrando
Estava se alegrando que chegou aquela cruz, estava vendo bem naquilo, estava beijando lá, beijavam-nas e agradeciam ali. Vinham fazer um jogo com Jesus. Então, só está jogando certo, né? Quem entra no jogo é quem entra nesse entendimento de que Jesus está mandando aquilo é para um bem, entendeu? Até concordar com ele, né? Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Olha que tristeza. Ó, como ficava aflito, que grande perda tinha essas almas. A pessoa às vezes acha que ela está tirando a cruz, reclamando, né? E está fazendo favorzão para Jesus, que nem Jesus quer aquilo, porque ela não associa aquilo a Jesus, né? Ela associa aquilo ao mal, ao demônio que está mandando. Ela associa aquilo ali ao mal que chegou, né? A esse sofrimento aqui, a inveja de fulano de tal. Então, mas quando ela está renunciando, quando ela está dizendo, eu repreendo essa cruz, eu não aceito, né? Nos grupos de orações faz muito isso. Olha que perigo. Olha o que pode estar acontecendo nas igrejas. Olha o que pode estar acontecendo nos grupos de oração. Olha o que pode estar acontecendo, gente, nos grupos de oração. Um monte de gente está lá achando que está amando, adorando Jesus e está atirando na cara de Jesus. Elas estão lá para cuspir nele, para maltratar ele. Né? Quantas vezes Jesus desabafou comigo nesse sentido, né? Nos grupos de oração? A dor dele, de ver as pessoas pegando, em vez de ir lá no grupo de oração, em vez do testemunho dela ser assim, nossa, eu vim com o meu testemunho, gente, que eu quero dar nesse grupo de oração, é esse testemunho que Jesus quer ouvir das pessoas, né? É que depois que Jesus me mandou essa cruz, o bem que isso me fez, o... pouquíssimas pessoas veem assim, pouquíssimas. Uma vez uma foi lá falar do que Jesus fez através da cruz. Ela falou assim, que se Jesus não tivesse tirado dela o apego que ela tinha do dinheiro, né? E ela foi agradecer por isso, foi agradecer por Jesus ter permitido ela perder muito dinheiro, ter permitido ela ter muitos problemas financeiros, e ela viu nesses problemas financeiros que ela teve um livramento que Jesus estava dando para ela. E ela percebeu que ela só buscou ele quando isso foi tirado da frente dela, porque enquanto ela só viu o trabalho dela, só quando ela só olhava para o dinheiro, ela não olhava para Deus. E ela só passou a olhar para ele quando foi tirado da frente dela o que ela mais idolatrava, que era o dinheiro. Ela, mais do que os que foi falar assim, eu estava com a dor tal e pedi para Jesus tirar essa dor. Eu estava com um problema tal e pedi Jesus para tirar. Talvez essa daí alegrou muito mais ele. Justamente porque ela foi reconhecer o bem que fez para ela aquele sofrimento, né? Então, quantas pessoas ficam fazendo campanhas, né? Até católicos, né? Até lá, vão lá para Canção Nova, vão para os lugares lá. Você acha que lá Jesus não é ofendido? Não, é muito ofendido. Vão lá para Canção Nova só para tirar a cruz. Só para pedir o pessoal para rezar para tirar a cruz delas. Esses lugares pode estar acontecendo muitas ofensas e por isso Jesus permite chegar às cruzes das contrariedades, das perseguições, para purificar o lugar, porque tem ofensa. Porque imagina só, a pessoa fazer encontro de cura e de libertação e um monte de gente querendo ser curada e libertada de Jesus. É Jesus está falando aqui que é ele que está fazendo isso. Aí a pessoa vai lá para tirar o que ele está fazendo, vai jogar contra ele, para ele ser o inimigo no jogo, para ser o adversário. Em vez da pessoa ser ela joga contra, ela joga contra. É como se ela tivesse que ser inimiga dele. Ela está sendo inimiga dele, achando que não, achando que não. Achando que ele mesmo está doido que ela peça para ser tirado daquele problema lá. Achando que ele também está concordando com ela. Nossa, filha, vai logo pedir para esse problema acabar. Vai logo, eu concordo com você, né? Então, quantas pessoas vão nesses lugares? Se a gente fosse enxergar espiritualmente o que acontece nesses encontros, parece que está lindo e maravilhoso, né? Todo mundo das mãos levantadas, aquela multidão de gente lá passando na TV, e todo mundo. E aí, quem foi tocado por Deus, levanta a mão, e todo mundo, eu fui, eu fui, eu fui. E aí você vê que as pessoas sorrindo. Aí você fala, não, que lugar de milagre, que lugar de graça. Olha um monte de gente tocada por Deus. Nossa, que maravilha. Mas se você for chegar espiritualmente, o que Jesus está falando aqui, tendo essa visão do livro do céu, você vai ver o quê? Um monte de cruz jogada no chão e pisada.
um monte de gente deixando negando saciar a sede de Jesus. A gente vê Jesus recebendo tudo de volta na cara dele, essas flechas que ele mesmo mandou. Aí a pessoa vai lá para jogar tudo lá na cara dele, tudo na cara dele. Então você vê pessoas parece que tá lindas, maravilhosas, mas não é a verdade. E você vê só achando que Jesus está feliz demais. Nossa, obrigada que eu sou nova por trazer essas pessoas aqui. Obrigada, não sei quem, por tirar o sofrimento dessas pessoas, por promover esse momento, para promover esse momento de blasfêmia. Então, será que Jesus está mesmo feliz nesses grupos de orações, nesses lugares de grande, em que as pessoas estão indo tudo lá para rezar, para pedir para tirar o sofrimento? Será que ele está feliz mesmo? Será que se olhar para a carinha de Jesus, você vai ver ele como? Com a visão do livro do céu, você vai ver que ele não está feliz coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Porque olha o que ele está falando aqui. Minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Então, o que vai falar para a canção nova? Ei, para de rezar aí desse jeito. Não sabes que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? É o que ele vai dizer. É o que ele vai dizer. Para todos aqueles que acham que a cruz é sinal de que Deus não está abençoando, né? É sinal de que a pessoa tá devendo para Deus, está com algum problema, né? Enfim. E, na verdade, essas pessoas estão sendo marcadas por Deus. Então, quem quer dinheiro está sendo marcado pela besta. Quem quer buscar os prazeres já está aqui na terra se definindo a sua marca, já está escolhendo a marca da besta. Qual que é a marca dos eleitos? A cruz. Qual que é a marca dos condenados? Hein? Então é muito sério. Fale sobre alguma cruz que você aprendeu muito com ela. Nossa, tanta coisa que já aconteceu na minha vida, né? Tanta coisa que Jesus, assim, já permitiu, de humilhação, de contrariedade. Até as próprias correções que ele dá causam uma certa dor, como está falando na liturgia de hoje, né? Que ele corrige aqueles que ele ama, e para a pessoa aceitar, né? E é verdade, é amor dele. E eu aprendo tanto com isso, né? Dói, mas ao mesmo tempo faz tão bem para a alma, principalmente quando você aprende, né? Quando você fica com a luz, que é o entendimento que ele está dando. Acima da dor, você tem que passar o véu da dor e ficar com uma luz, né? E aí você vai ver que a cruz, ela só é só luz. Foi a melhor coisa que te aconteceu, foi o freio que te foi colocado, né? Para te paralisar no caminho que você estava tendo. Então, quantos desapontamentos Deus já permitiu não passar, quanta coisa, né, já aconteceu na minha vida, de humilhação, de contrariedade, né, e tudo isso foi um bem muito grande, né, só gera bem na nossa vida, né, e depois que a gente aprende, que a gente fica com a luz, a gente não pode ver com olhos racionais, porque a gente só fala, é ruim, é muito ruim, eu não quero, eu não gosto, eu não quero que me corrija, eu não quero passar por isso, né? E tal, né? E aí a gente só vai pondo, né? A gente só vê problema. Mas quando a gente vê a luz, quando a gente fica com a luz, com entendimento, nossa mãe, a gente fala, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Bendita a hora que Jesus me mandou essa cruz, bendita a hora que me mandou essa contrariedade, bendita a hora, né? Porque ele me ensina tanto com isso, né? Me ensina tanto, né? A sair da terra, né? Desprezar o que é terreno e ficar com o que é espiritual. Então, acho que tudo que Jesus já fez na minha vida assim já mexeu em tanta coisa. É como no casamento. É no casamento, né? Situações assim de muito apego, né? Ao marido, né? A querer a atenção do esposo, né? E Deus já mexeu tanto nessa área, né? Já permitiu tanto ele ser uma cruz para mim mesmo, para mim me desligar dessa coisa, né? De querer de fazer questão, né? Do amor dele, né? De querer
a atenção dele constantemente para mim, que ele tivesse olhar só para mim. Deus já permitiu tanta contrariedade com ele, né? Tantas decepções, desapontamentos para me tirar os olhos do meu marido, né? Porque eu estava meio que idolatrando ele, né? E estava deixando de amar a Deus. E ele já me permitiu tantas contrariedades nesse sentido, no casamento mesmo, né? Me desapontar através dele, né? Permitir desapontamentos que é o próprio Jesus permitindo, sempre é ele que a gente tem que ver, não a criatura, justamente para me desapegar dele. E quanta coisa eu aprendi com isso, né? Quanto mais que a gente foca em Jesus, quanto mais a gente aprende quando a gente tira o olhar da criatura, né? E vê que o sentido da nossa vida é Deus. E que nós devemos amar as criaturas em Deus, mas a gente só aprende as coisas do livro do céu, parece que só quando a gente passa por essas experiências que a palavra dele é enxertada realmente dentro de nós, fixa dentro de nós. Quando a gente vive situações, né? E a cruz, não fala que é para enxertar Deus na alma? Então, enxerta esse conhecimento, né? Fixa esse conhecimento, então a gente passa a amar. E quais os frutos, né? O amor que é produzido através disso, que a gente começa a amar, considerar muito mais, dar muito mais valor pelo que Jesus está falando, quando a gente passa por isso. Então é muito incrível o mistério, esse jogo que tem na cruz, né? Essas gemas preciosas, a gente pode ver como esse entendimento é gerado, esse conhecimento é gerado, essa luz que é gerada através da cruz. Sem a cruz, não parece ser que não tem como enxertar isso, sabe? É o meio. Igual quando ele faz assim, o que que a flecha faz? Não penetra a pessoa. Então ali tem a luz, a verdade dele, né? Mas você tem que passar pela vida, pela experiência, para fixar aquilo dentro de você, né? E a cruz é esse meio, né? E precisa mexer na gente, porque a gente é muito distraído. Se deixar, a gente se leva pelo que é mundano muito fácil. E alguma vez você rejeitou, né? Você já rejeitou a cruz? Pois é. Meu Deus, quantas vezes eu ficava pedindo ao Senhor para me aliviar de situações que eram para o meu bem, né? Para impedir situações que eram para o meu próprio bem. Achando que estava fazendo bonito lá na igreja, né? Pedindo para Deus, tira isso, Senhor, tira esse problema. E eu ficava nervosa porque ele não me atendia. Às vezes até piorava a situação, né? Porque eu via o testemunho das outras pessoas e eu também queria ter o que elas tinham, né? E comigo era tudo o contrário. Comigo era só mais contradição ainda. Nunca era igual, nunca. Era mais contradição ainda, né? Parece que quanto mais eu rezava, eles não falam assim, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Quanto mais eu rezava, mais a situação ficava complicada, porque eu rezava do jeito errado, né? Rezava contra mim mesma, né? Porque contra o meu próprio bem. Porque quem reza contra a cruz está rezando contra si mesmo, contra o seu próprio bem, contra a sua própria alma. E, então, todas as vezes que eu não quis passar por uma humilhação, que eu achei ruim, e que eu fiquei com raiva, isso são rejeições que a gente fica com raiva, com mágoa, com ressentimento, né? De ter passado pela situação, não aceita, você quer se justificar, se defender. Isso tudo é rejeitar a cruz. É muito sério, né? E essa parte do confessor, com a Luísa, né? Da Luísa pedindo pelo confessor, igual aqui tá falando. O confessor estava com dificuldades e Luísa queria que Jesus liberasse a vinda do confessor. E Jesus disse que a melhor coisa que ele faz para a alma é a cruz. Como você encara essa fala de Jesus? Pois é, eu fiquei chocada ali com a Luísa, mas depois eu fiquei lembrando, nossa, Jesus, foi o que aconteceu também quando eu estava falando com o Senhor que para liberar minha cunhada de sofrer, né? Porque eu também já falo, nossa, eu já vi tanto estudo sobre a cruz, já li tanto sobre a cruz. Então, como que a gente é lerdo? Como que a gente é lerdo? Como que a gente não presta atenção, né? É assustador. Então, é muito sério. Então, essa fala de Jesus é perfeita. É como se a Luísa estivesse pedindo mal para o confessor, estivesse pedindo mal para Jesus também, né? Ela tá querendo, ela não está querendo, então, que o confessor tenha graça. Porque se a graça é livrar de problema, é mentira, não é essa a graça, né? A graça é justamente pedir para a pessoa aprender com aquela experiência, que ela tenha luzes, que a mente dela se abra, pedir Jesus, quando a gente for rezar pelas pessoas,
a gente precisa pedir que elas aprendam com aquilo que Jesus quer ensinar, que tenha frutos aquilo que Jesus está fazendo na vida delas, que elas não rejeitem. Senhor, dê docilidade para essa pessoa nesse momento, Senhor. Dê docilidade no coração dela, força, Senhor, para ela passar por isso o tempo que for necessário, que o Senhor quiser. Dê entendimento para ela, dê luzes para ela. São essas orações que temos que fazer. Porque se a gente vai, a pessoa fala, por favor, reza para Deus me aliviar esse problema, a gente pode estar rezando contra Deus. É perigoso isso. A gente não tem essa autoridade. O que a gente tem que pedir é que as pessoas aprendam o que elas tiverem que aprender com aquilo que elas estão passando. Que aquilo não seja algo infrutífero, que não encontre um réprobo, mas que aquele coração se converta, que aquele coração se renda, né? Que seja feito, depois que a gente fala que não vamos pedir a vontade de Deus, porque aí tá perfeito. O que tiver que ser, a vontade de Deus é o principal, né? Por isso que a gente deseja para as pessoas a vontade de Deus. Pedindo a vontade de Deus, tá tudo incluso, tá perfeito. A cura também tá lá, tá tudo. Tudo que precisar acontecer, né? Querendo na vontade de Deus, você não erra. Agora, você raciocinando com seus próprios botões, pode estar jogando um grande tesouro fora. Ah, Ruth, mas Jesus não cura um monte de gente que vai nesses encontros, não é ele que cura? Uai, a pessoa não quer, a pessoa tá rejeitando, a pessoa tá devolvendo. Ele não quer também que, né, faz de tudo pra pessoa não se perder, né? Mas assim, ela fica raquítica, ela fica pequena, porque ela é para o crescimento de Jesus na alma, é para enxertar Deus na alma, e a cruz, uma coisa interessante, tá falando o trecho, é porque se você for pensar nesse jogo de Jesus, aqui ele fala que é para ele se entreter com a alma, ter o que conversar com ela. Quem não passar por cruz não vai ter o que falar com Jesus, quem não vai ter vida com ele verdadeira, quem não passar por isso. Quem não passar pelo crivo da cruz vai ficar lá no céu, não é esquisito, né? Você seja assim, você não sacrificou nada por ele, não fez nada por ele, não tem nem nada para conversar com ele, não tem nada. Você fala assim, olha, eu perdi a cruz de perder um amigo, Senhor, mas eu aceitei e tal. Olha, filho, lembra de mim quando eu perdi o Lázaro, a dor do Lázaro lá? Tipo assim, você vai ter coisas para conversar, você vai ter entretenimento com ele, não vai ser esquisito para você aproximar dele, porque você não vai se sentir diferente. É também uma forma de entreter, é mais intimidade. Quando Deus permite sofrimentos, Ele está visitando a alma mais intimamente, então Ele está dando mais intimidade para a alma, Ele está dando mais oportunidade para a pessoa ter intimidade com Ele. Então, se a pessoa rejeita, ela está perdendo luz, ela está rejeitando a luz que é Jesus, ela está rejeitando oportunidade de aqui na terra estar mais íntima de Jesus, ter mais intimidade com Jesus. Entendeu? É ele que ela está expulsando do sofá para conversar. É ele que ela está expulsando de casa. Entende? É ele que está chegando com aquele sofrimento, mas ele vem escondido na cruz. Ele vem escondido, né? Entendeu? Porque, mas por que ele aparece bonitão que a pessoa vai aceitar? Aceitar por interesse? Aceitar porque tá bonitão? Né? Aceitar porque ele não está trazendo uma aparência que traga para ela insatisfação? Quem gostar de Jesus tem que aceitar, tem que gostar de Jesus com chagas. Tem que gostar de Jesus como ele quiser. Tem que gostar de Jesus com a cruz. Não falar assim, Jesus, deixa a cruz estacionada lá na rua e vem na minha casa, entra na minha casa. Mas deixa a cruz longe, por favor. Não traz, porque é incômodo para mim. Não cabe aqui. Se não cabe ela, não cabe Jesus. Ponto final. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade. Reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A vida humana é um jogo, Jesus também joga. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre todo o peito. Por um lado se via como um arco, por outro lado da cadeia, como uma aljava cheia de pedras preciosas e de gemas, que eram dos mais belos adornos ao peito de meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Enquanto estava neste aspecto, disse-me: a vida humana é um jogo.
quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida, e tantos outros jogos se fazem. Então, assim, peraí, deixa eu entender. Eu não consigo imaginar, Senhor. Eu não consigo imaginar essa cena, mas eu entendi que o Senhor está com uma flecha na mão e o prêmio para quem. O prêmio desse jogo é essas pedras preciosas, né? Foi isso que eu entendi. Que ele tinha prêmios, ele faz um jogo com as almas e premia elas. E o jogo é a cruz. O que ele manda, o que tem nesse jogo é a cruz. Se a pessoa aceita a cruz, recebe o prêmio. Então, aí ele está falando que a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, então essa parte falou assim, quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida, eu entendi assim, a pessoa, ela joga para ganhar prazer, para ganhar dinheiro, para ter o prêmio, né? Muita gente faz tudo aqui na Terra, para ter o prêmio do prazer, o prêmio do dinheiro. E a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida e tantos outros jogos que fazem. Então eles por causa eles colocam até a própria vida, né, para poder alcançar o que eles querem. Porque você joga para ter um prêmio, né? Então a pessoa joga nesse jogo, ela arrisca até a vida para ter o prêmio. E elas querem dinheiro, quer prazer, quer fama, quer poder, né? Quantas pessoas que vendem a alma, faz pacto para poder ter dinheiro? Um monte que a gente vê, né? Um monte de gente que faz pacto com as trevas, com o demônio e faz sacrifícios absurdos, assim, uma coisa horrorosa, uma coisa que a gente fica sem entender, para poder ter dinheiro, ter prazer, ter fama, ter riqueza, ter sei lá o quê, para ter um cargo público, para ter um cargo na política. Então elas colocam ali a própria vida, a alma, vende a alma para o demônio, vende a alma para o diabo, literalmente vende e a troco dessas coisas, né? Então é isso. Aí Jesus falou, aí também eu me deleito de jogar com as almas. Mas quais são estes jogos que faço? São as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. Aí Jesus joga com a gente, com as almas. E esse jogo é a cruz. Qual que é o jogo? O jogo é assim, ele manda a cruz. E o que você tem que fazer nesse jogo para você ganhar? Aceitar a cruz com resignação e agradecer. E qual que é o prêmio do jogo? É a glória dele. Todo mundo ganha, ele ganha no jogo e você também. Ele ganha no jogo porque ele se diverte em jogar. Ele se diverte em jogar. É uma glória para ele, uma honra para ele, e a alma faz grandes aquisições. Né? O que a alma faz grandes aquisições? Meu Deus, a vida eterna, a salvação, a santificação, a santidade e o conhecimento. Toda vez, quando eu penso em cruz, né? Assim, quando falou assim, a pergunta, né? Cite um exemplo, né? Falou aqui uma das perguntas. Fale sobre alguma cruz que você aprendeu muito com ela. Aí eu lembro das vezes que Jesus me corrigiu, que a cruz foi a humilhação, foi a exposição, foi o sofrimento de não estar entendendo as coisas. E é um sofrimento, nossa, meu Deus. Tem noção do jeito que eu fico quando eu não entendo alguma coisa que Jesus fala, quando ele me mostra alguma coisa que eu acho que eu estou fazendo. Tipo assim, a gente está em processo de aprender, né, a viver na divina vontade. E eu estou fazendo alguma coisa achando que, sem nenhuma intenção de ofender a Deus, de fazer nada errado. E aí Jesus mostra que eu tenho um vício. Nossa, meu Deus do céu, que sofrimento que eu fico. Que cruz, o sofrimento. Porque assim, é o exemplo que estava falando da Ruth, né? Que a Aline estava contando da Ruth.
de todo esse sofrimento que ela está vivendo com o bebê, por ignorância, por ser mãe de primeira viagem, essa questão do bebê estar com refluxo e ficar acordando toda hora. E aí vem mais uma cruz, que é a exposição, usar o exemplo dela, mas aí vem a luz, através desse. Aí o prêmio é a luz, o prêmio é o conhecimento. Então, e a Ruth ficou sofrendo com essa questão da bebê, e sofreu demais com a exposição que aconteceu, né, de ter falado que ela tá desse jeito, não sei o quê. Então, acho que o que mais sofre, quando fala de cruz, e o que você mais aprendeu, eu lembro desses momentos que Jesus me libertou, assim, de vícios, que ele me libertou de vícios, que ele me mostrou ainda coisas na minha alma de apegos. E aí o que fica muito marcante foi assim, quando eu tinha acabado de assumir como gerente aqui no trabalho, e o pessoal vinha falar comigo, contando as coisas deles, né, vinha falar comigo, e eu acabava passando a mão na cabeça de todo mundo. Veio uma moça falar comigo, e ela estava com um monte de problema, um problema assim, psicológico mesmo. Mas ela se vitimiza demais, demais, demais. Ela se vitimizou assim ao extremo. Ela tá no fundo do poço do vitimismo. E eu passando a mão na cabeça dela, dando razão para ela. Tanto que eu dei tanta razão para ela, que eu entrei no fundo do poço junto com ela, parecia que eu tinha visitado o inferno. Quando meu colega me viu, depois que eu saí da conversa com ela, ele falou assim: Michele, o que aconteceu? Seu semblante, o que aconteceu? Tipo assim, dá pra ver nos seus... Você não pode fazer isso. Ele mesmo falou comigo: você não pode fazer isso. Você não pode dar razão pra ela, não, e não sei o quê. Aí eu fui fui fazer as partilhas, né? Acabei contando isso. E Jesus me mostrou. Nossa, quando ele me mostrou realmente, assim, o conhecimento de mim mesmo. Meu Deus, que sofrimento. Que eu vi o tanto de coisa que ele me mostrou, que eu tinha um vício de querer ser perfeita demais, de querer ser agradável demais para todo mundo, de não querer desagradar ninguém, de querer ser muito agradável, de não querer corrigir as pessoas, só passar a mão na cabeça delas. Que isso foi o que aconteceu com Adão também, né? Que ele não corrigiu a Eva quando ele viu ela no pecado. Ele foi lá e pecou junto. Então, assim, que ele não quis corrigir tudo isso, aí falou, meu Deus, que sofrimento. Eu já estava numa cruz, assim, o sofrimento, pelo que eu estava passando no trabalho com as pessoas, porque meu chefe até falou comigo, parece seu semblante. Quando eu fui conversar com a Aline, eu falei assim: Aline, eu tenho a sensação de que eu estava no inferno. Eu estou num sofrimento, um peso em cima de mim. Nossa, todo aquele peso dela passou para mim, parece que eu estou com depressão. Eu cheguei e falei para a Aline: parece que eu estou com depressão. Eu acho que eu estou com depressão. Eu estou com a mesma coisa que ela tá. Aí eu já estava sofrendo por causa disso. Que foi por causa da minha ignorância. Eu não sabia lidar com essas situações. Eu não sabia. Então eu sofria. A gente sofre por ignorância, né? Por falta de conhecimento. Aí eu fiquei sofrendo essa situação aqui. E aí depois o sofrimento da exposição, da correção e de Jesus me mostrar o que eu ainda tinha de vício, né? De apego. Nossa, que sofrimento. Mas e a luz? E o prêmio nesse jogo? O prêmio foi o conhecimento de mim mesma, o conhecimento do que ainda tinha, a libertação, sabe? De saber como fazer, de entender o que Deus quer. O prêmio é essa luz, né? Entender o que Deus quer, o que Ele quer. Ele tem uma ordem para a gente fazer cada coisa. Então, ter esse conhecimento, essa luz é o prêmio. E ainda saber, e ainda não só para você, né? Assim, agora eu tenho um conhecimento para mim, para eu saber viver. Não, é para a gente doar, né? A luz, esse prêmio é para todo mundo. Porque quando a gente aceita a cruz, como se fosse assim, nesse jogo, a gente aceita esse sofrimento, aceita essa cruz de ser exposta, por exemplo, todo mundo recebe o prêmio.
todo mundo que tá no grupo, né, quando acontece essas exposições, todo mundo que está no grupo recebe um prêmio, porque a gente tem a luz, né? A luz vem para todo mundo, não só para quem passou pela situação. Então é maravilhoso aí você saber que Jesus está trazendo mais luz sobre como viver na divina vontade, para a glória dele, né? E é o plano dele. Então é maravilhoso. Então foi uma das cruzes que eu aprendi muito. Meu Deus, como eu aprendi. Nossa, eu aprendi muito a entender sobre a correção, sobre a justiça, como que isso é amor, né? Nossa, eu aprendi muito, meu Deus do céu. E tem vários outros exemplos, mas vou falar só esse, né? Então, aí continuando aqui. Então, nesse jogo, Jesus fala, são as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. Então, é a gente saber que a cruz é aceitar a cruz, agradecer, e esse mistério da cruz a gente sempre está meditando, né, sobre isso. Porque que eu estava pensando, né? A cruz foi o meio. A cruz foi o meio que foi que eu que estava falando na live. A cruz é o meio que a gente que Deus usou para o nosso resgate, para a nossa salvação. Então ele nos amou, nos resgatando, nos amou na cruz, sofrendo. Então é uma prova de amor. É uma prova de amor a Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não tem como você falar que ama sem aceitar o sofrimento. Sem aceitar o sofrimento, sabendo que a cruz é a expiação do nosso pecado. Foi na cruz que nosso pecado foi expiado. Então, se a gente rejeita a cruz, rejeita tudo o que Jesus fez na cruz, rejeitar a cruz ai meu Deus, é complicado explicar, a gente entende, mas não sabe falar. Foi o meio de expiação dos nossos pecados. A cruz foi o meio de expiação dos nossos pecados. Jesus sofreu as consequências dos nossos pecados. E ele é inocente. Ele sofreu todas as consequências dos nossos pecados em um grau assim muito forte. As consequências ele sofreu. O pecado tem uma consequência. E Jesus sofre as consequências dos nossos pecados, mas ele é inocente. E ele sofreu isso num grau assim muito grande, de muita dor. E ele é inocente. Agora imagina, a gente que é pecador, que devia sofrer as consequências, não querer sofrer. Se ele sofreu para poder me dar a vida. Então assim, é uma falta de amor tão grande da nossa parte, não aceitar. Porque assim, a gente, quem é o pecador? Assim, Jesus, ele sofreu e ele é inocente. Ele sofreu as consequências do nosso pecado para nos dar a vida. Então, se a gente rejeita, o sofrimento que a gente passa é consequência do nosso pecado. Então, se ele que é inocente fez isso, imagina eu que sou o que realmente devia sofrer. Eu não querer sofrer nada, sendo que ele sofreu e o que ele sofreu ameniza o nosso sofrimento assim. Meu Deus, ele apaga as nossas penas eternas. Era pra gente, a gente estava já condenado. Então ele nos livra ele nos livra do castigo eterno, de ficar eternamente sem Deus. O que ele fez na cruz nos livrou de ficar eternamente no inferno, sem Deus, vivendo totalmente, meu Deus, a ausência de Deus totalmente num sofrimento eterno. O que a gente sofre aqui na Terra não é nada pelo que
o que a gente sofre aqui na Terra não é nada comparado ao que realmente a gente merecia sofrer. O que a gente sofre não é nada comparado ao que realmente é o preço do pecado. Não é nada, não é nada. Se a gente, por exemplo, se uma pessoa mata a outra, qual que é a consequência? Inferno. Inferno. Se uma pessoa mata a outra e uma pessoa comete um crime de matar, é inferno. Mas Jesus pagou por isso. E se a pessoa se arrepende, ela recebe esse perdão e ela é salva. Então, assim, aí, vou pegar um exemplo, né, para entender, então, desse assassino. Se a pessoa se arrepende, ela vai para o céu, ela vai ficar no purgatório, mas vai para o céu. Uma pessoa que matou a outra, que é assassino, vai para o céu por causa do que Jesus fez na cruz. Pelo que ele expiou desse pecado na cruz. Essa pessoa se arrepende e recebe esses méritos de Jesus. E aí essa pessoa fala, imagina essa pessoa que matou. Aí ela vai, sofre um processo e é condenada a ir para a cadeia, que ficar 30 anos na cadeia. E ela não aceita isso. E ela não aceita, e ela não quer, ela fala, não é justo eu ficar preso. Não é justo, eu não aceito, eu odeio isso. Eu não quero, eu não queria estar aqui, não é justo. Sendo que ela, que não é nada, ela ficar 30 anos na cadeia, comparando ao que realmente é o preço que devia ser pago, que foi Jesus que pagou, não é nada. Não é nada, ela vai ficar 30 anos na cadeia, se ela aceita essa cruz, agradece a Deus, fala realmente, eu agradeço por passar esse sofrimento, eu me arrependo e peço perdão a Deus por ter feito isso, não só peço perdão às pessoas, a pessoa que eu matei, a família da pessoa, mas eu me arrependo por ter ofendido a Deus e eu aceito esse sofrimento todinho que eu tô passando aqui. É justo. É justo. Aí ela vai pro céu. O bom ladrão lá, ele aceitou, ele se arrependeu, né? E falou para Jesus, me leva. E Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque ele já estava, ele pediu, ele se arrependeu, ele reconheceu Jesus como Salvador e ele aceitou morrer. Ele aceitou o sofrimento que ele estava passando naquela hora. Ele aceitou a cruz, e ele estava realmente na cruz, né? O bom ladrão. O bom ladrão, ele aceitou o sofrimento. Ele aceitou que ele estava, ele aceitou que estava ali no... Ele aceitou morrer, e ele morreu do mesmo jeito que Jesus, na cruz. Literalmente na cruz. Então ele expiou ali, foi uma forma de expiar o pecado dele. Ele era ladrão. Ladrão. E Jesus falou, hoje mesmo. Ele não falou para ele que ele ia estar daqui um tempão, que ele ia falar, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você vê o que é aceitar a cruz, a expiação que é feita. Meu Deus, é muito grande, é muito grande. Então a gente entender isso, né? Quando a gente entende, contempla o que é a cruz, o sofrimento, aí sim, aí vem a resignação, você aceita e se agradece. Nossa, obrigado, Senhor, obrigado pela cruz. Aí você fala, mas a gente na divina vontade, a gente não quer ofender a Deus, não quer pecar. Então, assim, se a cruz é consequência de pecado, eu não tenho que sofrer, mas você é outro Cristo. Você sofre, a gente sofre para dar vida para o outro. O nosso sofrimento, e Jesus falou no livro do céu, não lembro qual trecho, eu li na escolinha esses dias. No seu sofrimento, ele falou, os meus sofrimentos, tudo que eu sofri, corria para salvar o pecador. Tudo que eu sofria, corria para salvar o pecador. Não era para expiar os próprios pecados dele. Ele é santo Deus, ele é Deus. Então ele falou, meu sofrimento corria
para salvar o homem. Aí ele falou para ela assim: você faça o mesmo. Não fique com nada para você. Não fique com nada para você. Seja tudo para salvar. Seja outro. Aí ele falou assim: se você fizer isso, você será outro eu. Outro eu. Então a gente nunca quer ofender Deus. A gente vive em constante espírito de não querer ofender a Deus, de não pecar. E a gente sofre e oferece nosso sofrimento para salvar, para a glória de Deus, não é para ter assim uma expiação dos nossos pecados. Claro que a gente tem falhas. O que a gente tem são falhas, né? A gente não quer nunca ofender a Deus, não tem pecado mortal. A gente não quer nunca, são misérias, são falhas, lerdezas. E justamente é por causa dessas lerdezas que a gente sofre, né? Então não é por causa, a gente sofre, se você vive na divina vontade, o nosso sofrimento é por causa das nossas misérias, das nossas fraquezas, da nossa lerdeza, mas não é porque você está pecando mortalmente. Você não matou ninguém, não quer matar, você só quer dar vida, você quer morrer pelo outro. Então assim, aí a gente sofre por causa da nossa lerdeza, da nossa ignorância, mas não é porque a gente quer ofender a Deus. Você, igual estava falando com a Ruth, né, da Ruth, o que aconteceu com ela. Ela falando, eu ficava muito preocupada em estar tudo bem, em tá tudo tranquilo, em fazer tudo certinho para poder ter tempo para meditar. Ela estava com intenção de ofender Jesus? Não, ela só queria amar, só que a gente tem as ignorâncias, as misérias, ela só queria amar, só queria fazer a meditação. Claro que tem ali, Michele, mas tem humano, mas é maldade? Não é. O que tem humano, mas o nosso humano, Jesus quer purificar, e purificando, fica sal divino, né? Tirar isso, mesmo que seja para Ele, mesmo que seja pensando nele. Mas não quer dizer que a gente pecou, que é um pecado mortal. Não é de jeito nenhum. Ela nunca quis ofender a Deus, só queria amar, só queria fazer a vontade dele. Mas a gente sofre. E a gente sofre E a gente sofre sendo outro Cristo. A gente sofre sendo outro Cristo. Todo esse sofrimento é para dar vida para o outro, para a glória de Deus e para dar vida para o outro. Aí como que é isso de dar vida para o outro, de salvar o outro, de santificar o outro? Quando a gente sofre, igual no caso dela, quanta luz trouxe para a gente, quanta luz trouxe para todo mundo, e o orvalho benéfico que é produzido. Então não é a mesma coisa? A gente não sofre então para dar vida para o outro? Não está acontecendo isso? Não está acontecendo essa vida, essa luz que brilha, para a gente poder entender mais ainda o que é viver na divina vontade e o reino se expandir? Então, é a vida que está girando. Então é isso, a gente ficar bem atento nisso, né? Aí Jesus continua, aí a Luísa fala, né? No ato de dizer isso, começou a me tocar com a lança, com arco e com a aljava, e todas aquelas pedras preciosas que continham a aljava. Todas aquelas pedras preciosas continham a aljava. Saíam e se trocavam em tantas cruzes e flechas que feriam as criaturas. Algumas, mas em número muito escasso, alegravam-se, beijavam-nas e agradeciam-lhe, e vinham fazer um jogo com Jesus. Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Oh, como ficava aflito e que grande perda tinham essas almas. Depois Jesus adicionou. Então a perda, muitas vezes, é a salvação, porque Jesus falou muito claro no livro do céu. O sinal de salvação é aceitar a cruz, e o sinal de condenação é rejeitar a cruz. A cruz é sinal de salvação ou condenação? É muito sério, né? Então, jogar as cruzes na cara de Jesus, não aceitar esse jogo, é perder. E aceitar é ganhar a salvação, a santidade, até ser outro Jesus. Aí Jesus adicionou, esta é a sede que gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, então me alegro em apagá-la nas almas de meus amados que sofrem. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Esta é a sede que gritei na cruz. Esta é a sede que gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, essa sede, desse jogo, né, das almas, aceitar a cruz,
da gente aceitar a cruz. Ele quer que a gente aceite a sede dele. Por que ele quer que a gente aceite? É a nossa salvação. É o nosso meio, é um meio de salvação, é um meio para entrar no céu. É a salvação, é a santidade. Ele tem sede das almas, de querer as almas. É Deus querendo os filhos dele de volta, né? Salvos. Então, quando a gente aceita, tá apagando essa sede de Jesus, porque é a nossa salvação. Esse é outro ele, é um meio. Foi o lugar que ele veio para nos salvar, foi na cruz. Essa é a sede que ele tem na cruz. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse o confessor porque sofria, disse-me, meu Deus do céu, aí a gente realmente fica assim, sem chão, né? Porque ele falou tudo isso lindo, meu Deus, ele explicou, eu tenho sede, eu quero apagar minha sede nas almas dos meus amados. Apagar a sede, ele explicou tudo isso da cruz, o jogo das almas ganhar e tudo isso que ele falou. E ela, eu quero que você libere o confessor do sofrimento. Meu Deus do céu, misericórdia. Tanto que a gente, às vezes, é ignorante, não entende o que Jesus está falando, né? E não presta atenção. Quantas coisas que Jesus fala, a gente não presta atenção. Misericórdia, meu Pai do céu. Aí ele falou, minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Né? Eu acabei de falar. E o que eu mais posso, a graça maior que eu posso dar para ele é a cruz. Eu vou liberar ele da graça? Vou liberar ele do sofrimento? Eu vou liberar ele do sofrimento, eu liberando ele da graça, da salvação, da santidade, dos bens. Então é isso, né? Então a gente tem que aceitar a cruz, não querer correr dela e não pedir Jesus para tirar a cruz de ninguém, então. Vou pedir Jesus para tirar a cruz de ninguém. Se ele está permitindo o sofrimento, tem um propósito de salvação, de bens, é o jogo dele com as almas, a cruz. Amém, Fiat?